Ultimamente tenho ponderado a possibilidade de comprar um destes veículos novos a combustão, mas estou com algumas dúvidas. Há tantos anos que ando de elétrico. Em primeiro lugar, faz-me confusão não ter a bateria carregada, não é bateria, o depósito cheio todas as manhãs. É como sair de casa com o telemóvel a 30%. Já sei que, em alguma altura do dia, vou ter que o carregar e esse vai ser a pior altura, de certeza. É estranho, mas os veículos a combustão à noite estão estacionados e não está nada a acontecer. Não estão a carregar, não está nada a acontecer. Nas bombas de combustível temos de ter cuidado para escolher o líquido certo. Nem todos os líquidos funcionam em todos os carros. É que se nos enganarmos podemos ficar logo ali, avariados. As mangueiras também nem sempre estão muito limpas e depois temos que ter cuidado no fim do abastecimento com aqueles pingos para não escorrer. Mas isso é um detalhe. O processo de pagamento é complexo e demorado. Tem faturas em papel, às vezes formam-se filas. Ligar o carro à tomada e ser debitado no final do mês pela eletricidade consumida é tão mais fácil. É verdade que os automóveis a combustão permitem velocidades estonteantes, eu adoro velocidade, adoro adrenalina. Mas onde é que se pode andar depressa hoje em dia? Limitações por todo lado. Eu posso ter tido azar nos automóveis a combustão que tenho experimentado, mas dá-me a sensação que o arranque é lento. Parece que há ali o motor à espera da caixa de velocidades. Não é instantâneo. Um carro elétrico. Gosto imenso do roncar dos bólides de Fórmula 1. Aquele barulho. Mas atenção que a Fórmula 1 está em vias de se tornar a Fórmula E como expoente máximo do desporto automóvel. Atenção. Bom, mas a propósito de ruído, e o ruído na cidade e nas viagens não acho que faça tanto sentido. Acho que o ruído é mais para as pistas. Não tive a oportunidade de andar muito tempo com veículos a combustão, mas dá-me a sensação que vou perder prazer de condução. Eu gosto de guiar. Na cidade, por exemplo, gosto muito mais de conduzir com pedal, portanto, acelerar, tirar o pé, acelerar, tirar o pé. E naqueles traçados mais sinuosos, é quando a pessoa se quer concentrar no volante, no acelerador, no travão. E os carros a combustão têm aquela história das mudanças. Atenção, há carros a combustão que têm 3 pedais. Parece que estes novos automóveis a combustão precisam de tempos a tempos de mudar óleo. Eu não sei bem em que é que consiste esta operação, mas uma coisa tenho a certeza, não se pode fazer à distância, não é tipo uma atualização de software, é preciso ir mesmo com o carro a um determinado local onde os técnicos fazem essa operação. Também tenho dúvidas acerca da fiabilidade. Há uns dias abri o capô de um veículo a gasóleo. Aquilo era uma confusão, era só tubos, muitas peças, com um cheiro estranho. O motor e os componentes que transmitem o movimento às rodas, a transmissão, ocupam muito mais espaço do que num veículo elétrico. Eu, sinceramente, aqui que ninguém nos ouve, acho que os veículos a combustão deviam de ser mais caros. É que têm tantas peças. Mas é justamente por ter tantas peças que eu tenho receio que haja maior risco de avaria. Já tenho dificuldades em entrar em algumas autoestradas com o meu veículo elétrico e estou convencido que mais dia, menos dia, vão proibir definitivamente os veículos elétricos de andarem em autoestrada. Mas eu, com tantas dúvidas, acho que vou ficar com o meu veículo elétrico mais uns tempos. Depois de alguns momentos de ficção, é bom voltar à realidade. Bom, hoje é dia de nos despedirmos do ID3, por isso vou salientar 4 dos aspectos que mais gostei deste automóvel. Em primeiro lugar, gostei da estética. Sei que isto é muito subjetivo, mas gostei das curvas e das retas naquele desenho bastante apelativo e também de reconhecer facilmente o ambiente da Volkswagen. Mas não fui só eu que gostei deste carro, houve várias pessoas, entre as quais, por exemplo, a Cristina, que explica isto muito melhor do que eu.
É uma das Não é? coisas que eu gosto, em especial na Volkswagen, que apesar de é um carro elétrico, não tem que ser uma coisa completamente futurista, fora do normal. Mantém certas Certo. linhas que eu pessoalmente gosto. Durante mais de um mês em que convivi intensamente com este Volkswagen ID.3, nunca senti ansiedade da autonomia. Os 420 km em ciclo combinado WLTP foram mais do que suficientes para as minhas necessidades cotidianas e também chegaram na perfeição para a viagem que fiz ao Algarve. Também gostei da tração traseira. Hoje em dia fazem-se carros fantásticos com tração à frente, mas esta tração traseira permite um comportamento divertido e a eletrónica evita que haja qualquer risco de situação perigosa a guiar. Além disso, vêm benefícios adicionais, como por exemplo um diâmetro de brecagem fantástico que dá imenso jeito nas zonas urbanas. A desaceleração proporcionada pelo nível de regeneração, pelo nível mais alto de regeneração, é muitíssimo equilibrada e facilita muito a condução apenas com o pedal. Desta forma, os travões não são praticamente utilizados e, por exemplo, os travões traseiros nem sequer têm manutenção, como explica muito bem o Rui Garcês da Só Auto Expo. O próprio motor faz com que o carro abrande. Logicamente, o desgaste de pastilha torna-se diminuto. Este não tem manutenção. Tem meramente sensores de rotação, Okay. para que haja a medição dos eixos. Tem, neste caso, um travão traseiro, mas de estacionamento. Viver Elétrico regressa em 2021 com outras marcas, com outros modelos, sempre para mostrar os veículos elétricos de uma forma diferente. A equipa Worldshopper deseja-lhe um fantástico 2021 e fique connosco para mais Viver Elétrico.